Oi gente, tudo bom? Vamos para a nossa segunda parte do quarto capítulo. Iniciamos esse quarto capítulo falando sobre as memórias, memórias implícitas e memórias explícitas, e sobre dois mitos, que a gente sempre, não sempre, mas que normalmente a gente costuma acreditar e achar que é dessa forma que o nosso cérebro funciona, e não é bem assim, tá? Então, passada essa parte, é importante a gente entender de que forma a gente pode integrar a memória implícita e a memória explícita. E por que é tão importante que a gente faça essa integração? Como o autor já tinha falado no início do capítulo, essas memórias implícitas, elas ficam guardadinhas lá dentro da gente, e dependendo de como elas foram, se elas foram, por exemplo, muito negativas, se elas foram muito dolorosas, elas podem acabar influenciando muitos comportamentos que hoje fazem parte aí do dia a dia e das experiências dessa criança, tá? Então, por isso que é tão importante a gente conseguir fazer essa integração, para que a criança monte aí esse quebra-cabeça e consiga lidar com as situações desafiadoras que ela vive hoje de uma forma mais tranquila, mais assertiva, certo? Então, o que é que ele traz aqui no início do capítulo, Ele vem falar dessa questão, desse problema da gente não reconhecer aí essas memórias implícitas, tá? E vem falar que como é que a gente pode ajudar, então, os nossos filhos a não ficarem sofrendo aí com experiências lá do passado. E aí ele vem dizer que algo muito importante que a gente precisa fazer é trazer à consciência, essas memórias implícitas, ou seja, torná-las explícitas. E que para que isso aconteça, muitas vezes a gente tem uma crença de que a criança passou por algo que não foi legal, não vou ficar lembrando, isso vai passar, ela vai esquecer. E não é bem assim. Se a gente deixa isso simplesmente para lá, eu acabo perdendo uma oportunidade ímpar de estar ensinando algo positivo para essa criança, tá? E aí ele vem mostrar pra gente que existe uma partezinha aqui dentro do nosso cérebro que é fundamental para que essa integração aconteça, que é o hipocampo, tá? Então, o hipocampo, ele tem a função de integrar as memórias implícitas e as memórias explícitas. Ele funciona meio que como um mecanismo de busca, sabe? Então, ela vai recuperando ali memórias, juntando elas e montando esse quebra-cabeça, montando aí essa imagem, certo? Então, o que é que ele vem nos dizer? Às vezes, quando falta clareza na nossa narrativa, quando a gente não consegue compreender de forma explícita o que está acontecendo, por que eu estou sentindo isso, por que eu estou me comportando dessa forma, é importante que a gente ative aí essa integração e tome consciência do que está afetando e do que está ali interagindo, afetando para que a gente interaja hoje numa situação atual de forma desconfortável, certo? Então, o que é que ela traz? Ela traz até a questão da Tina, que falou lá com o filho dela, quando a questão da aula de natação. Então, quando a Tina conversou com o filho, e trouxe esse diálogo, fez essa construção do que antes aconteceu na aula de natação e fazer com que hoje ele não quisesse começar uma nova aula. Ela estava justamente auxiliando aí, ajudando o hipocampo do filhinho dela a fazer o seu trabalho, certo? Então, esse é um ponto que é muito importante que a gente tenha conhecimento, porque às vezes a gente pode estar auxiliando o hipocampo das nossas crianças, certo? Então, vamos lá. Quanto mais a gente conseguir promover esse tipo de integração, menos frequente vão ser essas respostas irracionais das nossas crianças. Mas aí também a gente não pode perder de vista que então agora, se eu conseguir ficar recontando as histórias ou fazendo com que essa integração aconteça, o meu filho ele não vai mais ter explosão de raiva. Não é bem assim, tá, gente? Essa é uma ferramenta que é poderosa, tá? Mas isso não vai fazer com que 100% das explosões ou reações irracionais da sua criança deixem de existir, certo? O que é importante a gente ter em mente antes da gente pensar nas estratégias que ele vai trazer aqui? Primeiro, normalmente, gente, as crianças fazem o melhor que podem e apenas elas precisam que a gente
atenda ali às necessidades básicas. E que necessidades básicas ali de sobrevivência seriam essas? Alimentação, sono, limpeza, segurança. Então, às vezes, quando a gente consegue enxergar assim, essas explosões, mas consegue perceber que tem algo por trás delas, tipo, a criança está cansada, ou a criança está com fome, ou a criança ela está com medo porque a situação em si ela é pouco segura. Então, às vezes, quando a gente consegue fazer essa leitura, né, da situação toda e atende essas necessidades básicas, a gente já consegue ali diminuir essas explosões de uma forma bem legal, certo? Mas, quando a gente percebe que isso continua acontecendo e que, principalmente, existem experiências do passado, né, que nos mostram ou que nos trazem algum indício de que isso que está acontecendo hoje tem alguma parcela, né, disso que aconteceu lá atrás, aí é importante a gente tentar fazer essa integração. A gente só precisa ter cuidado, tá, gente, para não estar forçando, certo, algumas situações. Então, até porque, como a gente falou lá atrás, as memórias elas não são assim tão fidedignas. Então, às vezes a gente acaba, dependendo da forma como a gente aborda a nossa crença, a gente acaba forçando uma coisa ou às vezes até plantando memórias que nem existiram, na verdade, tá? Então, a gente precisa ter esse cuidado e esse bom senso, certo? Então, vamos lá. Ele traz 2 estratégias nesse capítulo. A primeira é usar o controle remoto da mente. Vamos reproduzir lembranças. Essa estratégia, a gente já falou ela lá, né? Foi até a estratégia, acho que se eu não me engano foi a número 3, eu não vou lembrar agora, que é a questão da gente contar histórias, tá? Contar histórias é também extremamente importante para a gente fazer essa integração de memórias, certo? Só que, qual vai ser a diferença? Quando a gente for contar esse tipo de história aqui, né, para que aconteça essa integração da implícita com a explícita, a gente precisa mostrar para a criança, porque muitas vezes a gente vai estar voltando em experiências que não foram muito legais. Então, muitas vezes as crianças elas não querem lembrar disso. Então, eu não quero, eu não gosto, mas eu tenho medo, eu não quero falar sobre isso. Então, é importante que antes que a gente comece a contar histórias com eles, né, sobre isso, sobre essa experiência que não foi muito confortável, a gente mostra para essa criança o quê? Que ela agora, hoje, no momento atual, é como se ela tivesse um controle remoto, sabe, gente? E que ela vai poder pausar essa história quando ela quiser pausar. Ou ela vai poder acelerar, né? Adiantar essa história quando estiver passando por uma parte que para ela não foi legal. Porque a partir do momento que a criança sabe que ela vai ter esse controle de poder ali, né, dizer, né, o ritmo, como é que vai ser o ritmo dessa história, ela se sente mais confortável e com menos medo para poder contar e relembrar desses fatos, certo? Então, ele traz aqui uma experiência que o L, eu não sei bem quem é o L que ele traz aqui, bom, um pai, tá, que usou essa técnica com seu filho de 10 anos. Então, o que acontece? Eles todo ano participavam de uma corrida de carrinhos de madeira, que eram carrinhos que eles mesmos produziam, e passavam assim meio que o verão pensando nessa corrida, era algo que o filho amava participar. E naquele ano o filho não quis participar, de jeito nenhum. Só que o pai, né, lembrou e sabia, né, fez logo ali a junção de que ele não estava querendo participar esse ano porque eles precisavam produzir os carrinhos. E para isso eles tinham que usar ferramentas de trabalho, né, para usar ali com a madeira, então às vezes uma navalha, coisa que tem lâmina, coisa que vai cortar ali aquela madeira. E aí, esse menino de 10 anos, ele tinha passado por uma experiência alguns meses atrás, de que ele foi brincar, né, com um canivete com seu amigo e acabou cortando a perna do amigo, e ele ficou muito mexido com isso. Então o pai associou logo, né? Fez assim, eu acho que ele hoje, né, não está querendo participar de tudo isso por conta do que aconteceu alguns meses atrás. Então, ele, né, ciente disso, tentou puxar ali, né, essa história, ou recontar essa história com o seu filho, para que ele conseguisse juntar aí todas aquelas pecinhas de quebra-cabeça e também para que ele conseguisse lidar com essa situação de uma forma diferente.
Então ele começou tentando puxar a conversa com o filho, e o filho não queria, né? Não quero, isso tem muito tempo, eu não quero falar sobre isso e tal e tal. E aí ele disse assim, filho, então vamos fazer assim, eu vou contar a história com você, exatamente como você me contou no verão passado. E eu quero que você imagine essa história na sua cabeça, como se você estivesse assistindo um filme dentro da sua cabecinha. E aí o filho, como eu não quero falar sobre isso, eu não gosto de falar sobre isso e tal. E aí o pai insiste mais um pouco, filho, eu sei que você não gosta, eu sei que você não quer, mas é aí que entra a parte boa. Você vê que ele não fica naquela disputa ali, né? Não, mas vai, não, ele vai dar uma para tentar convencer ali o filho. Eu quero que você imagine que você está segurando um controle remoto. Então, exatamente como a gente faz quando a gente está assistindo um filme em casa. Então, quando chegar numa parte que você não quer falar sobre isso, você pode me dizer pause. E eu vou parar e vou pular essa parte. A gente continua, né, com o restante da história. Então, você vai conduzindo, né, o ritmo aí e o que vai rolar nessa história aqui que a gente vai contar agora. E aí ele começou, né? Naquele dia, parará. E quando chegou na parte que o filho não queria falar, o filho disse pause. E aí ele atendeu, né, passou, e aí disse, então vamos falar na hora que você chegou no hospital com o seu amigo? Não, pai, não quero falar também sobre isso. Ah, então vamos falar na hora que o seu amigo veio pro quarto? Não, não quero falar sobre isso. Então vamos falar na hora que a gente já foi para casa? Tá, quero. E continuou dali. Acabou que no final da história, o final foi feliz, né? Os amigos foram para casa, ficou tudo bem com a perna do amigo, o amigo continuou sendo amigo dele, enfim. E aí, quando ele conseguiu chegar no final feliz, né? E aí ele faz, filho, vamos agora voltar um pouquinho para quando você pediu que eu desse o pause, para a gente entender o que aconteceu. Vamos lembrar que o final da história é feliz. Então vamos só entender o que aconteceu antes, né? Para ver o porquê de você estar sentindo isso hoje e de que forma eu posso te ajudar para que você não fique com essa sensação ruim dentro de você. E aí o filho foi permitindo aos pouquinhos, o pai foi entrando ali e tal e tal. Gente, Rafa, então eu vou fazer isso com meu filho, vai funcionar? Ele não vai mais ter nenhum ataque assim, né, com alguma situação? Não, não é assim. Mas a partir do momento que eu vou contando e recontando isso vai se tornando cada vez mais conhecido, menos temeroso, né, menos desconfortável, e a criança vai conseguindo lidar com isso de uma forma mais tranquila, tá? O objetivo, gente, dessa estratégia é ajudar os nossos filhos a pegarem experiências que estão perturbando a vidinha deles, certo? E torná-las explícitas, para que esse quadro completo do quebra-cabeça possa ser visto com clareza e com significado, tá? Então, para que isso fique menos assustador, essa ideia do controle é algo que, dependendo da idade da criança, dependendo ali também do envolvimento dos pais nisso tudo, pode ser que funcione de uma forma bem legal, certo? A estratégia número 7 que ele traz é lembrar para lembrar. Vamos tornar a recordação uma parte da vida diária da família. Então, vamos lá. A memória é como muitas funções do cérebro. Quanto mais a gente vai exercitar ela, mais forte ela se torna. Lembra também que já teve uma estratégia que foi essa, o uso e o descarte, né? Então, quanto mais eu uso aquilo ali, quanto mais eu mostro, quanto mais eu modelo, por exemplo, valores morais para o meu filho, mais ele aprende aquilo, mais se torna comum no dia a dia dele. Então, quanto mais eu estiver ali estimulando e usando essa memória da minha criança, mais fortalecido isso fica, mais tranquilo isso fica, mais fácil da criança lidar com isso vai ficar também. Então, a segunda sugestão é simplesmente assim, que você se lembre de lembrar. Como assim, Rafa? Então, vamos lá. Uma prática, né, que eu mesmo particularmente, eu amo indicar lá no consultório. Aqui em casa eu também tento fazer com as crianças. Confesso que o mais velho às vezes não gosta, não acha bacana, às vezes ele 12 anos, às vezes ele não quer fazer. Mas teve momentos que ele já fez, depois ele para de fazer um pouco, enfim, as meninas curtem mais. É o hábito da gente escrever diários. Por que isso? Porque quando eu estou escrevendo um diário, eu sou obrigada a me lembrar do que aconteceu, para que eu possa escrever ali, narrar aquilo que aconteceu comigo.
Então, gente, estudos hoje já demonstram claramente que o simples ato de eu recordar e expressar um acontecimento por meio de um diário pode melhorar funções imunológicas, cardíacas e melhora também o bem-estar geral. Então, olha só, eu fazia diário quando eu era mais nova, não sabia desses benefícios, fazia porque eu super curtia. Então, é uma prática que hoje eu tento manter aqui em casa com as crianças e no consultório também sempre indico para os pacientes. E eu percebo que quando eles têm esse hábito, eles conseguem processar e lidar com questões, com situações que já viveram de uma forma mais consciente, mais tranquila, tá? Então, por exemplo, Rafa, mas aí vamos imaginar que a criança é pequena ou a criança não quer, como é o meu mais velho, por exemplo, ele não gosta muito de escrever. Então, a gente pode tentar descobrir, né, coisas importantes ali da vida dele através do diálogo. Então, vamos fazer perguntas, vamos ter momentos em que a gente vai se reunir, vamos conversar sobre isso, como foi seu dia. E aí, aqui vai entrar aquela máxima, assim, vai exigir um pouquinho dos pais uma certa criatividade, porque tem crianças que são muito fechadas. Então, a resposta vai ser, foi legal. Bom, mais ou menos, né? Então, para a gente ir além disso, vamos usar um pouquinho da nossa criatividade. Ele dá aqui uma sugestão. Ele diz, por exemplo, um truque, né, para crianças ali em idade escolar. Ao invés de você só perguntar, como foi a escola hoje? Você pode chegar e dizer assim, filho, me conta 2 coisas que aconteceram hoje e uma que não aconteceu. E eu vou tentar adivinhar o que é que não aconteceu. Entendeu? Então, assim, a gente faz meio que uma pegadinha. Ou conta assim, me conta uma coisa que foi muito legal e uma que foi mais ou menos. Ou a gente conta da gente. Você não vai acreditar. Hoje aconteceu isso comigo. Você passou por alguma coisa parecida hoje? Ou sei lá, tipo, às vezes eu chego em casa e às vezes eu tô bem irritada com alguma coisa. Então assim, filhas, eu falo mesmo na hora do almoço. A mamãe ficou tão irritada. Eu ligou uma moça daqui, sei lá, do telefone, e ela querendo me oferecer não sei o que lá. Eu fiquei tão irritada, porque a mamãe tem tanta coisa pra fazer, e aquela mulher falando, e eu pedindo pra ela, dizendo pra ela que eu não podia agora, e ela insistindo. Olha, foi subindo uma raiva que assim em mim, mas eu também não queria ser mal educada, eu não queria ser chata com ela, enfim. Foi tão chato isso. Você já passou por isso alguma vez? Sabe, eu trago uma situação minha e devolvo para ela em forma de pergunta. Então, às vezes, isso também super funciona, tá? Então, a gente usa aí um pouquinho da nossa criatividade para conseguir entrar aí no dia a dia dessa criançada. Para acontecimentos específicos, ele sugere que a gente reveja fotos, assista vídeos. É muito legal essa prática da gente estar registrando, né? Meu marido não curte muito, mas eu amo. Então, registre em fotos, registre em vídeos. Depois é tão gostoso a gente estar revendo essas memórias, revendo esses momentos. E para a criança também é muito, muito maravilhoso. E o que mais que a gente pode estar fazendo? Essa questão das perguntas, né, para estar estimulando essas recordações, ou seja, a gente está ali usando de artifícios que façam com que a gente lembre de lembrar coisas importantes do nosso dia a dia, tá? Então, Crianças com Cérebro por Inteiro, ele vai terminar esse livro assim, ensine os seus filhos sobre tornar explícitas as memórias implícitas. Então, vamos aí fazer essa criançada falar, né, lembrar, trazer aí experiências do seu dia a dia para a consciência, né, para essa memória explícita, para que eles consigam lidar com as situações do dia a dia de uma forma mais tranquila, tá bom? Logo mais, daqui a pouquinho, eu vou estar também colocando um áudio, onde ele vai fazendo, sempre no final dos capítulos, ele traz assim, integrando a nós mesmos. E aí ele traz uma reflexão para os adultos. Então, vamos passar as nossas próprias memórias de implícitas para explícitas. Vou mandar isso aqui em forma de áudio para vocês, tá bom? Beijo, até o próximo.